Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa reflexão bíblica no Novo Testamento. Você deve ter visto no nosso estudo anterior, se não viu, veja, que o apóstolo Paulo nos instrui acerca de como viver a fim de agradar a Deus, 1 Tessalonicenses 4:1. Vimos que o Evangelho é uma maneira de viver, é um caminho e um viver abrangente que inclui tudo, inclusive a nossa vida sexual. A nossa vida sexual deve ser santa. No verso 3, Paulo diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. E nós olhamos e aprendemos 3 regras da santidade sexual. A maneira de viver santa na vida sexual é essa. A primeira regra: afastar-se de todo tipo de pecado sexual. Abstenham-se da imoralidade sexual, diz Paulo. É uma ordem de proibir a si mesmo de qualquer tipo de porneia, qualquer tipo de desvirtuamento, desvio no comportamento e prática da sexualidade. A segunda regra é dominar desejos e paixões sexuais. Versículo 4 e 5 diz: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. A regra aqui é jamais satisfazer os impulsos e desejos sexuais do corpo de forma errada, no momento errado e com a pessoa errada. O sexo é para ser desfrutado e é assim que ele traz verdadeira satisfação dentro do relacionamento de casamento permanente, monogâmico entre um homem e uma mulher. Qualquer coisa fora disso, qualquer desejo fora disso precisa ser refreado, dominado, os desejos e paixões sexuais. A terceira regra que vimos é não prejudicar outros na área sexual. Versículo 6, nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Ou seja, não criar expectativas sexuais em outra pessoa que não poderão ser supridas. Se você quer entender melhor essas 3 regras, veja o vídeo anterior. Eu quero destacar que essas regras não se tratam de Deus reprimindo o nosso prazer, tirando o doce da boca da criança. Pelo contrário, essas regras vêm de um Deus que nos convida para o verdadeiro prazer da vida sexual, o prazer do sexo dentro do casamento. Agora a pergunta de hoje é: por que seguir tudo isso em pleno século XXI? Num momento em que parece que atingimos aí o auge da liberação sexual, até mesmo dentro das igrejas há uma liberação sexual muito grande. Deixa eu dizer uma coisa para você. A promiscuidade sexual em Tessalônica, lá no primeiro século, a quem originalmente Paulo escreveu essas instruções, era tão grave, ou até mais grave do que a promiscuidade dos nossos dias. Então, as mesmas coisas que Paulo escreveu para os Tessalonicenses há 2000 anos atrás, valem para hoje. O contexto daquela época era diferente, mas em termos de promiscuidade e distorção da vontade de Deus e imoralidade sexual, era tão perverso quanto é hoje. Então, Paulo apresenta razões para a santidade sexual que continuam as mesmas hoje em dia. Essas razões se baseiam em quê? No caráter de Deus que não muda. As razões para você e eu seguirmos essas 3 regras que eu resumi agora há pouco se baseiam no que Deus é e não num contexto cultural ou outro. E as razões são as seguintes. Primeiro, o apóstolo Paulo vai dizer assim: abstenham-se da imoralidade sexual. Por quê? Porque o Senhor castigará todas essas práticas. A primeira razão para seguir as regras de pureza sexual é a punição pela desobediência. Sabe, Deus leva a sério sua própria vontade, que Ele revela para o seu povo, para mim e para você. E quem desafia Deus e desobedece Deus vai sofrer punição. É claro que nós pecamos, inclusive na área sexual, mas o pecado seguido de genuíno arrependimento e confissão é perdoado em Cristo Jesus. E pode ser que Deus não aplique em nós nenhuma disciplina. Mas se eu insistirmos em desobedecer de forma intencional, proposital, deliberada, nós vamos sim sofrer disciplina. A mão de Deus pesa sobre a pessoa que tem coração duro, seja nessa vida. Então, se você é um convertido a Cristo e escolhe o pecado sexual, essa punição pode vir, por exemplo, como consequência direta do seu pecado. Você pode contrair uma DST,
você pode se tornar uma pessoa que é um escândalo público, você pode ter uma vida conjugal caótica, porque você escolheu pecar sexualmente, você pode ter problemas familiares, enfrentar um divórcio, você pode cair num vício sexual, porque pecados sexuais são viciantes, por exemplo, a pornografia, ela é escravizadora. Então você pode experimentar as consequências diretas do seu pecado. Ou você pode sofrer a intervenção direta do Senhor, porque Ele faz isso também sobre um rebelde. Só que a mão de Deus, ainda que não pese na vida terrena, ela vai pesar na eternidade. E se você passar a sua vida não dando a mínima por padrão sexual que Deus exige de você, você está vivendo como incrédulo e será um incrédulo eternamente, sofrerá separação eterna de Deus. Segunda razão, o chamado do Evangelho. O apóstolo Paulo diz assim no versículo 7, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Escuta uma coisa, crente, você é crente, quando você ouve e aceita a mensagem do Evangelho, você é perdoado imediatamente, é justificado para sempre dos seus pecados, você se torna filho de Deus, só que você também é chamado para um novo estilo de vida, uma vida santa. O chamado do Evangelho não se limita a tirar das suas costas o peso da culpa pelo pecado, a condenação pelo pecado. Não é só limpar sua barra da condenação eterna. Deus jamais oferece o perdão para você continuar a viver do mesmo jeito. O mesmo Deus que nos absolve da punição do pecado, nos chama a abandonar a prática do pecado. São as duas coisas juntas. Então, assim como Jesus alertou, você deve se lembrar disso, Jesus fez esse alerta, calcule o preço de abraçar o Evangelho. Calcule o preço de dizer sim para o Senhor Jesus Cristo. A história, a parábola de Jesus é de um camarada que começa a construir uma torre sem fazer as contas e de repente ele não tem mais dinheiro para terminar, desperdiça tudo aquilo e se torna uma pessoa que passa vergonha para os outros. Ser cristão, pese isso, inclui abrir mão de namoro quente. Você é crente. O preço de você ser crente inclui não ter um namoro quente, um namoro em que você excita sexualmente seu namorado, sua namorada, com as mãos indo onde não devem, abraços e beijos e amassos que excitam sexualmente, e você vai para a cama com seu namorado, namorada. Você é crente em Jesus Cristo, o chamado do Evangelho é para cair fora disso. Se você é crente em Jesus Cristo, pornografia não pode ter espaço na sua vida. O chamado do Evangelho inclui você não poder ficar por aí. Você conhece esse termo, dar uns amassos na balada, na escola, com o vizinho, com a vizinha, flertar com outras mulheres, outros homens que não sejam seu esposo, sua esposa. O chamado do Evangelho é esse. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Primeira razão, punição da desobediência. Segunda razão, o chamado do Evangelho. Terceira razão, para a pureza sexual, é que rejeitar a pureza sexual é rejeitar o próprio Deus. Vou repetir, rejeitar a santidade sexual é rejeitar o próprio Deus. Verso 8 diz, aquele que rejeita essas coisas, Paulo diz, essas instruções sobre pureza sexual, não está rejeitando o homem, mas a Deus. Se o assunto até aqui estava sério, ficou ainda mais, porque desobedecer o padrão de Deus de pureza sexual não é desobedecer uma regra religiosa humana, batista, uma regra católica, uma regra do pastor e do padre. Desrespeitar essas regras é desobedecer à vontade de Deus, o que significa rejeitar o próprio Deus. Sempre que você transa com a sua namorada, você está virando as costas para Deus. Sempre que você acessa pornografia no celular, no computador ou na televisão, você está virando as costas para Deus. Sempre que você imagina e fantasia coisas sexuais, sempre que você faz todos esses tipos de coisas, você está virando as costas para Deus. E por mais que o pecado sexual seja gostoso, por mais que você goste dele, entenda que agarrando-se ao pecado sexual, você está virando as costas para Deus, cuspindo na face do Salvador, como cuspiram na face dele aqueles soldados romanos quando Jesus foi crucificado. Aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus. Lembre-se, ao rejeitar Deus na vida terrena, você corre o risco
de ser rejeitado por Ele na eternidade. A quarta razão para você seguir o padrão de santidade sexual é a presença do Espírito Santo na sua vida. O verso 8 diz: não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? Que o cristão tem o Espírito. Ele é habitado pelo Espírito, ele é a casa do Espírito, é a morada do Espírito. O Espírito de Deus tem um adjetivo principal, o adjetivo número 1, que é o seguinte: ele é santo, o Espírito Santo. O Espírito não convive, por ser santo, com a sujeira do pecado, a corrupção do pecado, a podridão do pecado. Se ele habita em você, a sujeira do pecado sexual não pode estar em você. Veja, o Espírito Santo está em você na igreja o tempo todo, mas também ele está com você na escola. Ele está com você quando você está na frente do computador, quando você está no carro ou no quarto com a namorada, com o namorado, o Espírito Santo está ali. Se você vai na balada, ele está ali. Ele está no seu escritório, no seu trabalho, no seu leito conjugal. Ele é onipresente e ele é santo em todo o tempo e você deve honrar a sua santidade. Deixa eu dar um exemplo para você. Dificilmente você vai fazer uma visita na minha casa e você vai encontrar a minha casa bagunçada e suja. Não é porque eu sou limpo e organizado, não. É porque a dona da casa faz questão de deixar tudo nos trinques para você se sentir bem. Você é um visitante especial. Ela quer receber você bem. Minha esposa é fantástica, extraordinária. O mesmo vale com o nosso corpo. O Espírito Santo é mais do que um visitante. Ele é mais do que especial. Ele é um morador permanente e ele é totalmente santo. E nós devemos fazer com que ele se sinta bem. Como? Levando uma vida pura. Zerando a nossa prática e o nosso envolvimento com imoralidade sexual. A presença do Espírito Santo em você significa que você deve ser santo sexualmente. Essa é a quarta razão para a pureza sexual. Portanto, vamos agradar a Deus na nossa vida sexual. Agora eu quero terminar dizendo que essa é uma missão impossível. É impossível para qualquer um se manter no nível de santidade sexual que Deus exige. Entretanto, temos um recurso poderoso. Acabamos de ver que o Senhor nos dá o seu Espírito. Então a santidade, ela é fruto da ação do Espírito em nós. Porque o Espírito Santo, trabalhando em nós, ele gera o domínio próprio naqueles que o buscam, naqueles que são habitados por ele. Na dependência do poder do Espírito Santo, você pode dizer não para a porneia, para as cobiças carnais, para a defraudação de outros. Você está preso à pornografia? O Espírito Santo pode te libertar. Você vive uma vida de adultério, olhando para outras mulheres, outros homens, cobiçando, indo para a cama com eles? Deus pode te libertar dessa prática. Você tem comportamentos sexuais sem estar casado, você se envolve sexualmente com as pessoas, o Espírito Santo pode te libertar disso. Você tem um namoro repleto de sexo, seu namoro pode ser santificado, porque o Espírito Santo tem poder para fazer isso. A oportunidade de abandonar a prática do pecado sexual e desfrutar do sexo como Deus planeja está ao seu alcance, à medida que você se entrega ao controle do Espírito Santo na sua vida. E aí o desejo pela imoralidade será mortificado. Você vai ganhar força para dizer não para as tentações, para viver de forma santa e correta. Como que você se torna governado pelo Espírito? Como você se torna controlado pelo Espírito? Como você se enche do Espírito? Algumas coisas básicas. Confesse o seu pecado. Não tenha vergonha. Pare de teimar. Transar com a namorada é pecado. Ver pornografia é pecado. Adulterar é pecado. Confesse seus pecados e obtenha o perdão pela fé em Jesus Cristo. Conheça mais e mais a Deus mediante a sua palavra. Vai para a Bíblia. Começa a se aproximar de Deus e de quem Deus é, conforme as Escrituras Sagradas. Ore continuamente. Não pare de orar. Ore o tempo todo por pureza sexual. Ore o tempo todo ao Senhor. Congregue com o povo de Deus, vá para a igreja assiduamente e receba ali instrução, repreensão, encorajamento e adore e louve continuamente ao Senhor. Tenha uma vida de oração e à medida que você mergulha nessas práticas, o Espírito Santo vai ganhando espaço, ele vai sendo aquele que coordena, que controla e ele vai movendo você e promovendo em você o desejo e o poder de levar uma vida santa. Então
Então você viu 3 regras da santidade sexual e você viu 4 fortes razões para seguir essas regras. A pergunta que não quer calar é: o que é que você vai fazer com isso? Eu espero que a sua escolha seja viver a santidade sexual que Deus planejou para você. Essa é a santidade que vai te trazer verdadeira alegria. O pecado sexual não satisfaz, ele escraviza e mata e te afasta de Deus e te frustra. A santidade sexual te conduz a uma vida sexual plena e feliz. Que Deus abençoe sua vida. Quero orar por você e por mim. Senhor, muito obrigado por nos criar com amor, carinho e perfeição e dar a nós a sexualidade. Nós devolvemos a Ti, Senhor, a sexualidade que o Senhor nos deu para praticá-la da maneira como o Senhor determina, da maneira como Te agrada. Não queremos nos entregar à porneia. Não queremos nos entregar aos desejos sexuais pecaminosos que temos dentro de nós. Não queremos defraudar e ofender os outros. Nós queremos Te agradar com a nossa sexualidade, pois o Senhor vingará o pecado sexual. O Senhor nos chamou para uma vida sexual que é santa. O Senhor, ó Deus, deseja nos fortalecer numa vida pura. O Teu Santo Espírito habita em nós para promover e produzir em nós santidade. Nós queremos desfrutar do melhor que o Senhor tem para nós. E nós oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Se essa palavra serviu para você, pode servir para mais alguém. Deixa o seu like no vídeo. Se inscreve no canal aqui da nossa igreja. Deixa o seu comentário e compartilha essa mensagem com bastante gente. Fique com Deus.